Renato, no livro que você lança aqui em Teresina, você fala de mídias sociais, de internet. O que aconteceu com o mundo das comunicações com a chegada da internet? Esse livro, né, um novo ecossistema midiático, a história do jornalismo digital no Brasil, ele é a minha tese de doutorado. Claro que eu dei uma trabalhada nela para virar livro, né, porque eu sempre brinco que o texto acadêmico é muito chato, mas eu faço um percurso histórico, né, desde a criação da internet, né, desde a sua invenção, vamos dizer assim, lá no projeto da ARPANET, passando pela criação do www, do HTTP, essa aplicação que popularizou a internet, né? Porque você vai no Pensar Piauí, é www.pensarpiauí.com.br, no caso, né? .com só. Antes de 89, você não tinha isso. De 91, na verdade, porque ele escreve o código em 89 e só fica pronto para utilização em 91. Né? Que os sites então. Os sites vão começar a rodar com www, poder achar na internet em 94, no Brasil em 95. Então eu vou fazendo esse contar histórico, conto a história de como o jornalismo entrou, perdão, de como o jornalismo entrou nesse novo espaço, nessa nova plataforma informativa e foi se transformando com ela, né? O jornalismo de hoje ele é muito diferente do jornalismo feito no século passado, né? O jornalismo de hoje ele é muito mais multimídia. Por exemplo, nós estamos aqui conversando para o teu site. Isso. E você tem uma estrutura que é quase uma estrutura de televisão. Você poderia fazer esse mesmo vídeo e mandar para a televisão. Ou essa captação de áudio que está sendo feita com esse microfone para um programa de rádio. A internet permite transformar depois esse nosso papo, aliás, num podcast, né, para circular em todas as rádios do Piauí, em todas as rádios do Nordeste, em todas as rádios do mundo, quiçá, né? Então, isso transformou esse ecossistema numa coisa muito mais plural. É como se você tivesse, eu uso a palavra ecossistema exatamente por isso, Oscar. É como se você tivesse muito mais bichos nessa floresta, muito mais, nesse sistema biológico, midiático, você tivesse um número muito maior de plantas, enfim, de riqueza, de riqueza e de pluralidade. Evidente que a internet foi mudando nesse percurso, né? Ontem eu falava disso na palestra que dei aqui na Assembleia Legislativa, que a internet que começou numa perspectiva de liberdade, hoje ela está muito mais se tornou um objeto, um espaço de controle. Você controla com os dados que as pessoas disponibilizam o tempo todo na rede, você acaba sabendo mais delas do que elas mesmas. E isso exerce o controle sobre você. Quer ver um exemplo? Eu estou aqui com um celular. Se eu tivesse sendo perseguido pela CIA, pela NSA, esse celular podia dizer a exata localização de onde eu estou. E se eu tivesse que sofrer um ataque ou ser preso por quem quer que seja, não precisa nem ser pela CIA, nem pela NSA. Eles me achariam por conta da geolocalização do celular, a não ser que eu tomasse cuidado com isso. Mas aí, digamos assim, esse exemplo que você deu do celular, da CIA, deixa eu usar aqui uma expressão, é extremo, mas no cotidiano da vida humana, a internet interferiu sobremaneira, né? Sim, sim. Por exemplo, você veio para cá, se você não sabia onde ficava esse hotel, você colocou no Waze. Se você não veio de carro, você pegou um Uber, né? Você ontem à noite chegou em casa, estava tarde, você chamou o iFood. Né? Você vai, aí você está sozinho, tal, você não é casado, digamos que o Oscar fosse solteiro, ele foi lá no Tinder namorar. Então, você tem hoje a utilização da internet para coisas do dia a dia que às vezes a gente nem percebe. Mas vamos voltar aqui para o campo da comunicação. Aquele jovem de 17, 18 anos que quer fazer jornalismo.
que você conversaria com ele, que conselho você daria com ele? Fazer jornalismo e internet em 2019, 2020, como é isso? Oscar, assim, primeiro que ele tem que... As pessoas destacam muito a formação tecnológica. Ela é um ponto, mas o ponto principal é a formação humana, né? Até porque esse jovem de 19 anos, ele é um jovem do que a gente chama de geração milenal. Ele nasceu nesse milênio, né? Ele tem 19 anos, nasceu em 2000, 2001. O que significa isso? Que ele nasceu com um tablet na mão, com um celular na mão. Meu filho que tem 5 anos, desde os 2 ele mexe em tablet. Hoje, ele sabe o que é a diferença do Netflix para o YouTube, para o Google Now. Ele sabe que no Google Now ele tem que comprar. Ele vai lá e fala, eu quero comprar, porque só tem no Google Now. Aí eu falo, vamos pesquisar no YouTube. Então, ele já vai meditando. Então, escreve aí. Farará, porque ele sabe o nome do programa. Uhum. Então, esse cara, quer dizer, a formação tecnológica que ele vai precisar, estou falando do meu filho, mas ele pega no dia a dia. É muito menor. E ele vai saber como é que a informação circula. Nós é que precisamos de formação tecnológica. Essa molecada precisa de formação humana, precisa estudar, precisa ler livro de filosofia, precisa ler livro de história. Apesar do Bolsonaro... Apesar de Bolsonaro hoje ter decretado pelo Twitter, né? Pelo Twitter, o fim das faculdades de Sociologia e Filosofia, dizendo o seguinte, que quem está estudando vai terminar, porque ele é muito caridoso, muito bonzinho, e não vai ter abertura de novas vagas, vai abrir para veterinária. Agora que a gente está falando de Bolsonaro, fala do fenômeno da eleição do presidente da República e a internet. O Bolsonaro, ele fez o que muitos candidatos devem ter feito. Claro que ele não é fruto só da internet, ele é fruto do tempo político dele, né? Você tem a Liga Norte hoje governando a Itália, né, que é um partido de extrema-direita. Você tem o Trump governando os Estados Unidos, o que era impensável pelo discurso que ele fez, não por ele ser empresário maluco, mas pelo discurso que ele fez, por como ele se apresentou ali. Os Estados Unidos costumam escolher pessoas mais da centro-direita para centro um pouquinho da esquerda, né? Não dá para chamar o Obama de centro-esquerda, mas permite-se um Obama, permite-se uma Hillary, permite-se um Bush, um Reagan, mas assim, um cara tão extremista quanto ele era difícil, mas ele ganhou. Você tem o avanço do Vox na Espanha, você tem o Brexit, que criou uma baita confusão. O mundo endireitou-se. Esse pêndulo é comum. Você vai mais para a esquerda, vai mais para a direita. As grandes crises econômicas, em geral, beneficiam mais a direita que a esquerda. Elas são promovidas pelos grandes empresários, pelos grandes grupos econômicos, e eles acabam construindo uma solução para a crise que eles criaram então pela direita. É uma tendência, mas o Bolsonaro usou bem. Ele soube usar a internet em seu benefício. Enquanto todo mundo ficou disputando partido, o Ciro Gomes ficou lá querendo trazer o Centrão, o Lula disputando o PSB com o Ciro Gomes, o Alckmin desesperado comprou lá todo o Centrão para ele. E ele falou, não preciso de partido nenhum, não preciso de tempo de televisão, não vou gastar dinheiro com isso, não tenho como arrecadar para isso, vou pôr todas as minhas forças e todos os meus recursos nas plataformas de rede social, na internet. E ele fez a campanha dele gastando muito menos que os outros. Por conta disso, no primeiro turno, não que ele tenha gastado o que ele declarou, ninguém é bobo aqui. A gente sabe quanto custa fazer, né, o que ele fez em internet, mas de fato ele despendeu as energias dele no lugar certo. Você fez referência aí ao PT e sua campanha, ao PSDB. Na estratégia, Rovai, esses partidos continuaram pensando no esquema grande marqueteiro, programa de TV e tempo, e aí você precisa trazer partidos para a sua aliança, e não valorizaram, desprezaram a internet, foi isso? PT, PSDB? Foi. Desprezaram ou trataram com a mesma importância que tinham tratado em outras campanhas. Sendo que você tem... o fenômeno é assim, Oscar. Quando uma nova tecnologia surge, ela vai, se ela é uma tecnologia que vai conquistar espaço, ela vai aos poucos ganhando isso. Então, eu lembro que em 2008, tinha um amigo meu que eu respeitava muito, que era um articulador político, um assessor importante lá do PT,
Paulo Bezerra, que ele fala assim, Rovai, só vou me convencer que a internet serve para alguma coisa na política no dia que ela elegeu um vereador, um deputado. Outro dia eu estava lembrando dele, ia falar, Paulo, cara, olha, elegeu um presidente. Que ele falava, ia discutir campanha com ele, eu falava, bicho, a gente tem que usar mais recursos na internet, né? Campanhas de deputado e tal. Ele falava, não, rapaz, faz panfleto. O pessoal gosta de panfleto na periferia, para com essa história. Bota uma foto grande e tal. Estou brincando aqui, caricaturando, mas era mais ou menos isso. E aí as pessoas... A campanha do Haddad, ela foi organizada muito de última hora, é verdade, foi ali na decisão, mas toda a preocupação que você teve foi em definir o marqueteiro, foi em fazer qualis, foi em operar numa lógica que é ultrapassada hoje. Ultrapassada. Eu já disse isso às pessoas que fizeram, disse durante a campanha. Como você tem uma, digamos assim, aproximação, um contato com a direção nacional do Partido dos Trabalhadores, e quando você chega lá hoje, que troca essas figurinhas, qual é a reação que você sente da direção? Não, eu acho que as pessoas caiu a ficha, né? Está caindo a ficha? Eu acho que sim, mas ainda tem muita resistência. Você viu ontem na conversa, a pessoa levanta a mão e fica puta. Onde já se viu falar que a internet, que é nada. Tem gente que não aceita. Por quê? Em geral, essas pessoas não têm menos de 30 anos, elas têm mais de 50. É uma resistência geracional. A dificuldade de falar assim, pô, então, tinha um professor amigo meu que ele fala, do jeito que vocês estão falando, acaba o meu objeto de pesquisa, que eram os meios de comunicação eletrônico, TV, rádio, tá? Ele fala, uma vez uma conversa comigo com o Sérgio Amadeu, querido Vinícius Lima, que é um dos maiores pesquisadores de mídia no Brasil. E ele falava, pô, do jeito que vocês estão falando, acabou o objeto de pesquisa. Então, não posso concordar com vocês. Bom, deixando aqui um pouquinho a comunicação de lado, para a gente finalizar essa conversa, eu queria tratar de política e de Bolsonaro, presidente da República. O Brasil tem jeito com Bolsonaro presidente? Como é que a gente vai viver esses 4 anos aí? Eu acho que a gente vai ver em combate, se o Bolsonaro continuar presidente, né, a gente vai viver em tempos de combate. O governo do Bolsonaro, ele ele não pressupõe em nenhum momento aquilo que os tucanos sempre faziam. Vão se esconder, vão deixar a coisa acontecer, a mídia cuida por nós aí, vai falando uma coisinha ou outra, deixa de falar um monte de outras coisas e você vai levando em banho-maria. Que é os governos de São Paulo, o próprio governo Fernando Henrique. Vamos tocando a vida, né? Não, dele não. Ele vai ter sempre um inimigo. Agora é o Mourão, que está aqui no Piauí, hoje. Ontem foi a Rede Globo, anteontem foi a Folha, o Zé Dirceu, o Carnaval. Ele precisa Ele vai de um ter inimigo. que ter um inimigo, então vai ter confusão, para que ele possa manter pelo menos esse núcleo de 30%, 1/3 da população, que dão garantias de que o governo dele vai seguir sem ser sabotado. E esses caras se movem também por isso, por essa decisão de acabar com o curso de Sociologia e Filosofia. Tenho certeza que na hora que eu chegar para conversar num ambiente familiar, né, vai ter alguém que vai levantar, mas vamos falar a verdade, esses cursos não servem para porra nenhuma. Desculpe o termo, querido internauta, mas vai dizer isso. Para que serve? Tá certo ele, tem que fazer veterinária mesmo, engenharia, entendeu? Então, esse cidadão, o Homer Simpson, esse ogro, né, das cavernas, que acha que você não tem que estudar filosofia, história, que você não tem que saber sociologia, que você, malimar, tem que saber escrever direito, né? Porque ele fala, você tem que saber escrever nesse Twitter, tem que saber ler. Ele não sabe ler. Ele não sabe ler, ele não consegue ler um teleprompter. Ele né? se perde. Não sabe ler. Ele foi falar no fórum de Davos e não conseguiu falar 5 minutos. Por quê? Porque ele não sabe sociologia, ele não sabe história. Quem não tem conteúdo não consegue ultrapassar a primeira página. O cara fala aquelas 5 palavras-chave ali. E me diga uma coisa, diante desse quadro que você está pintando aí, que você está dizendo que é confronto direto o governo do Bolsonaro, o que a esquerda deve fazer aí, voltando para o campo da comunicação? Como utilizar a comunicação
a internet para esse confronto com o Bolsonaro? Eu acho o seguinte, que o momento é de organização. De organização. Eu sei que a gente tem uma tendência, não fizemos nada, pô, o Lula está preso, o povo não faz nada. Não é que o povo tem que ser respeitado, o povo está sofrendo muito. O povo tem o povo, quando eu falo, são as pessoas de 1, 2 salários mínimos ou abaixo disso, né? Essa grande massa brasileira, ela está preocupada com o pão, o café da manhã do filho dela. Com a janta de hoje à noite. Não tem que cobrar dessas pessoas, entendeu? Atitude, ir às ruas, derrubar a presidente, alto lá. Esse pessoal também se decepcionou muito com os nossos governos em uma série de coisas. Teve uma grande transformação no Brasil em benefício desse segmento social, mas a gente cometeu. A gente, quando eu digo, eu também incluo, porque defendi muito o governo, né, em textos, em artigos, porque acreditava que era preciso o Brasil fazer uma transformação social, que está sendo feita com Minha Casa Minha Vida, com Bolsa Família, com programas na área de cultura, enfim. Né, ProUni, enfim, todas as coisas que... Construção de campos de Universidade Federal, aqui no Piauí teve isso, vários. Enfim, com o desenvolvimento regional do Nordeste, porque o Aloysio Biondi dizia, se o Brasil não mudar, né, o país para negros e nordestinos, ele nunca será uma nação democrática. É fato isso, né? Tem que resgatar regionalmente esse espaço, que é um dos espaços que me parece que assim é onde pulsa a brasilidade. Eu não estou fazendo demagogia, porque aqui tem uma mistura muito mais bonita do que em outras partes do Brasil, do ponto de vista de construção popular mesmo. Tanto que a cultura nordestina é a cultura que é exportada. As pessoas vêm aqui, elas não querem ir ver lá o pessoal nos pampas, com todo carinho e respeito, né? Mas não querem, eles vão falar, vamos lá ver o pessoal andando de bombacha e tal. Não, o cara quer vir para Bahia, para Piauí, para Maranhão, Paraíba. Quer ver o boi, Paraíba, enfim. Nossos grandes escultores, poetas, artistas, romancistas estão também aqui, ou seja, a gente tem que ter esse desenvolvimento regional, era fundamental. Sabe quantas vezes o Bolsonaro veio até agora para o Nordeste? Nenhuma. Né? 100 dias de governo, ele não veio visitar nem Salvador, que tem o ACM Neto, que é aliado dele. Então, assim, não tem perspectiva. Então, a esquerda, organização. Eu acabei não respondendo a tua pergunta, me desculpa, Oscar, mas é isso. Esse momento é de organização, porque se você tensionar nesse momento, se for para o pau agora, e sem estar organizado, você vai gastar munição à toa, munição política, viu, Bolsonaro? A gente não está, ninguém aqui defende esse tipo de coisa. Então, e agora é se organizar, também esperar que hajam os desgastes necessários que a vida da política traz, né? Saber que está do lado certo do ponto de vista da defesa dos interesses populares, da soberania nacional, e que em algum momento vai ter acontecendo. E aí organização pressupõe organização de base, pressupõe ir para as periferias, pressupõe renovar os sindicatos, pressupõe pensar em novas direções para os partidos progressistas, né? Muitas vezes essas direções já estão envelhecidas, pressupõe construir novos meios de comunicação com jovens youtubers, pressupõe renovar os nossos veículos, ganhar espaço. Isso tem acontecido de alguma maneira, vou te falar, dos que eu acompanho mais, assim, 247, Fórum, DCM, hoje tem muito mais audiência em 2019 do que em 2018. Então, a gente tem que ir criando esses espaços para, no momento certo, quando o povo decidir, porque o povo decide. Tem que ter vanguarda, sim, a vanguarda é necessária, mas para perceber o momento certo que a população quer fazer alguma disputa. E quando o povo decidir, também estar preparado para conduzir. Assim, quando eu digo decidir, não é que ele vai decidir sozinho, é que assim, vai ter ali o time, né, daquilo. Aqui agora tem espaço para fazer a disputa. Eu não acho que também, talvez seja, não acho que seja bom para o Brasil mais um impeachment. Né? Eu acho que o Bolsonaro vai ter que governar, só que ele tem que governar sem fazer aquilo que ele acha que
que vai fazer numa boa. A gente tem que pressionar para que ele não, por exemplo, acabe com os cursos de filosofia e sociologia, para que ele não aprove essa lei do Moro aí, né, cara, que vai encarcerar muito mais gente e permitir que as forças policiais matem pessoas sem ter que dar satisfação à população. A gente não pode permitir a destruição da Previdência Social. O que significa ele ficar no governo, ir lá e se atrapalhando e fazendo, mas não destruir o país. Então tem que ter o debate. Óbvio, a gente tem que debater, tem que se organizar, tem que lutar e tem que defender a democracia também, né, Oscar? Porque eu vou te falar, a democracia está sob ameaça, está em risco. Nós estamos num momento muito sério da história mundial e nós estamos num momento particularmente sério da história brasileira. No período eleitoral eu dizia o seguinte, tudo bem, vocês vão eleger o Bolsonaro e o Mourão, e depois como é que tira? Os militares vão sair assim, beleza, estou entregando aqui para vocês, nós temos todos esses cargos aqui. Eu não sei se eles vão sair assim tão bonzinhos, viu, Oscar? Pois é, e isso daqui faz parte então desse debate que a gente precisa ter nesse instante da vida brasileira. E é muito bom estar aqui com você. Obrigado pela Sempre entrevista. que eu venho no Piauí, fico muito feliz. Feliz Valeu. que te venho.